Graças e paz, queridos, tudo bem? Aqui é o pastor Anésio, pastor da Rede Joy, pastor de adolescentes e pré-adolescentes. Quero dizer para os adolescentes que eu estou com muita saudade de vocês. Esse tempo de quarentena a gente está um pouco distante, mas eu não vejo a hora de nós nos encontrarmos, nos reunirmos para poder dar um abraço em cada um de vocês. Mas enquanto isso não acontece, você tem o privilégio de ter uma EBD virtual, uma EBD online. A nossa igreja tem se preocupado muito, com esse momento de aprendizado. E nós estamos trabalhando para que você tenha uma ótima estrutura ou instrução e que essa lição hoje possa falar muito ao seu coração. Tá bom? Quero dizer para vocês que eu amo vocês, estou com saudade de vocês. E antes de nós começarmos a nossa aula virtual, eu queria fazer uma oração. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, diante da Tua presença nós estamos. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder estar falando com esses adolescentes. E Deus, não só esses da nossa igreja, mas todos que vão poder assistir esse vídeo, Pai. A nossa oração é que eles sejam alcançados pela Tua palavra. O propósito da nossa igreja é que o ensino da Bíblia chegue a cada coração, a cada lar desses nossos adolescentes, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, dá-nos a Tua bênção e que a nossa EBD seja uma EBD abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos, nossa EBD virtual hoje tem por título O Resgate. E nós vamos estudar um pouco sobre a vida de Moisés, desde a sua infância até a saída dele para levar o povo rumo a uma promessa. Mas tudo isso aconteceu mediante a um resgate. Deus entrando na história para trazer o povo de volta para a direção que ele queria, para o propósito que ele já havia determinado. E antes de eu entrar na lição, eu queria fazer uma dinâmica com vocês sobre o tema resgate. E esse ou representa pessoas que estão escravizadas em alguma área da sua vida. E ele já tentou de várias maneiras, ou a sua maneira, sair desse momento de escravidão, dessas cadeias, dessas prisões. E ele não conseguiu, e ele se frustrou, e ele acabou indo direto para o fundo do poço. Ele deixou que os problemas o sufocassem, e ele foi parar no fundo do poço. E esse ovo representa muitas pessoas que estão no fundo do poço, por algum motivo, e precisa urgentemente o resgate. E esse sal aqui, eu quero que você entenda, que representa Deus. Deus, quando ele entra na vida ou nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, o nosso Deus, ele resolve a nossa vida. O nosso Deus resolve a nossa história. Deus muda o rumo da nossa história. E do mesmo jeito que ele fez com muitas pessoas da Bíblia, ele também vai fazer na vida de muitas pessoas que se encontram nesse momento no fundo do poço. O nosso Deus, ele tem o poder de resgatar. E quando ele entra na vida, na vida das pessoas, na vida de todos nós, que permitimos que ele entre e governe, controle a nossa vida, nós vamos ter até problemas, porque essa água também representa os nossos problemas. Mas a gente entra como resgatado. Os problemas ele não consegue afundar a gente. Ele tornou um pouco, mas você pode ver que o ovo está na superfície. Ele não afunda, porque ele foi resgatado. E assim vai ser na sua vida. Se você permitir Deus resgatar a sua vida, virão problemas, mas você não vai se afundar. Você não vai ficar no fundo do poço. E agora nós vamos entrar na nossa lição sobre o resgate. As lições passadas falaram sobre José. José, ele leva toda a sua família para morar no Egito, devido à sua vida bem-sucedida diante do que tudo Deus fez através dele, salvando o povo egípcio de uma grande fome, que teve 7 anos de fome. Faraó permitiu que José trouxesse toda a sua família. E a sua família foi morar no Egito. E foi passando um tempo, a família cresceu muito. E o novo faraó, ele não conheceu José e nem os feitos de José. E por isso ele começou a ouvir conselhos de pessoas que o povo de Israel estava crescendo muito e isso não era bom, isso não era legal, precisava que ele fizesse alguma coisa. O que ele fez com o povo de Israel? Escravizou. O que ele faz com o povo de Israel? Eles colocam limites no povo de Israel. E com isso veio a escravidão. Momento de sofrimento, momento de angústia. E Deus tem um projeto de resgatar esse povo. Por isso a lição de hoje. Por isso que a gente vai ver a lição que Deus tem um projeto de resgatar. Por que Deus queria resgatar Israel da escravidão? O versículo base diz assim, vós sereis reinos e sacerdotes, nação santa. Se você entender, lá em Isaac,
Lá em Abraão, depois de Isaac, Deus já tinha um projeto que, através da família de Abraão, toda a família seria abençoada. E esse projeto não podia parar. Egito paralisou um pouco, mas Deus resolveu resgatar e dar continuidade à história para a redenção. Lá na frente, que a gente sabe que foi Jesus que foi o que veio salvar a humanidade. Então nós sabemos que através da descendência de Abraão veio Jesus para resgatar a humanidade. Mas para isso Deus precisava de levantar alguém para resgatar o povo de Israel, tirar o povo de Israel da escravidão e conduzi-los à terra que manava leite e mel, que é Canaã. A gente percebe aqui que Deus levanta uma família, usa uma criança, coloca, um bebê como espião. A gente pode dizer assim que a lição fala sobre isso. Um bebê como espião. Como assim espião? Ele tinha que, como o povo de Israel estava crescendo muito, Faraó deu uma ordem. Todos os meninos que nascessem, as parteiras tinham que matar. Todos os meninos de mulheres hebreias deveriam morrer. E a mãe de uma criança, ela entendeu que ela não podia fazer isso. Com certeza, ela não tinha noção da grandeza do projeto de Deus, mas ela resolveu guardar o seu filho. Ela resolveu proteger o seu filho. E esse bebê ele ficou durante 3 meses escondido. Como ele não pôde mais ficar guardado em sua casa, sua mãe resolve fazer o quê? Faz um cesto, passa betume por dentro e por fora e coloca o seu filho no rio Nilo, porque o rei havia dado uma ordem que matasse, depois que jogasse todos os meninos no rio Nilo. E ela não jogou, mas ela colocou o filho no cesto, e esse cesto foi direcionado por Deus até as servas da filha de Faraó. E a filha de Faraó vê a criança e acha ele lindo. E direcionado por Deus, Moisés vai morar lá dentro do palácio. E nós podemos dizer que ele foi um bebê espião. Ali ele estava aprendendo. Faraó passou todos os ensinamentos para ele. Ele estudou nas melhores escolas. Ele aprendeu tudo sobre o exército de Faraó, sobre tudo, sobre o rei Faraó, sobre sua família, adotiva de coração. Ele aprendeu tudo. Faraó não sabia, não tinha esse entendimento que mais tarde ele seria, Moisés ia usar tudo contra Faraó, aquilo que ele havia aprendido. Por isso que a gente pode falar que esse bebê foi um bebê espião. Estava ali, ninguém sabia o projeto de Deus para a vida dele. E ele faz o quê? Ele aprende tudo, Mas a gente percebe que sozinho ele não ia conseguir. Ele entra nesse projeto de Deus, mas tem alguém por trás dele que planeja, que é a supermãe que entrou em ação. Olha o que diz assim, o que Faraó não podia prever era que Deus contava com um bebê espião. Hebreus 11, 23, que diz assim, pela fé Moisés ficou 3 meses escondido, porque ele nasceu com um propósito. E aquela mãe entra em ação. Aquela mãe, ela não tinha nem consciência muito do que Deus estava fazendo através dela, mas o seu instinto maternal, aliado com a fé em Deus, fizeram ela extrair possibilidade de um simples cesto de junco para que pudesse chegar no propósito de Deus, para que aquela criança não morresse. E aquele bebê foi adotado pela filha de Faraó. Moisés foi educado com todo o conhecimento. E Faraó não tinha a ideia que um dia ele se tornaria um opositor, o grande libertador do povo. E ele vive ali muitos anos. A Bíblia não fala quanto tempo, mas muitos anos ele viveu ali dentro. Só que no momento da sua vida, esse bebê que já se passa a ser um adolescente, ele entra em crise de identidade. Ele começa a se perguntar, quem sou eu? Hebreu ou egípcio? Sou de Deus ou sou dos deuses egípcios? Quem sou eu? Ele começa a se olhar no espelho, vamos dizer assim, e se perguntar, quem sou eu? Qual é a minha missão? O que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes, você, adolescente, entra nessa crise de identidade. Quem sou eu? Eu sou de Deus ou eu não sou? Eu sou servo do Senhor ou eu não sou servo do Senhor? Eu sou do céu ou eu não sou do céu? Eu vou para o céu ou não vou? Muitas vezes você também entra nessa crise de identidade. Por quê? Porque nós não somos do mundo, estamos nele, mas nós não somos desse mundo, nós somos do céu. E muitas vezes nós entramos numa crise de identidade. O que eu posso, o que eu não posso? O que dá para eu fazer, o que não dá para eu fazer? O que eu consigo, o que eu não consigo? E a gente muitas vezes entra em crise
de identidade. E isso é um perigo. O nosso inimigo, muitas vezes, toma partido, aproveita esse espaço de crise, de identidade que muitas vezes você tem, se serve ou se não serve, se pode ou se não pode, e ele te coloca você para baixo. Muitas vezes você vai para o fundo do poço, para uma depressão, para uma crise de ansiedade por causa disso, porque você não sabe o que fazer. Eu preciso de um direcionamento. Ele estava longe da sua família legítima, que era o povo hebreu, estava no meio de uma cultura totalmente pagã. E o que eu faço? O que eu vou fazer para resolver minha vida? Muitas vezes ele entra em crise de identidade. E a gente vê que ele entra em crise de identidade, se vai libertar ou se não vai, se vai ser ou se não vai ser. Que quando ele vê um egípcio maltratando um povo hebreu, ele, em vez de segurar a onda, ele não segura a onda. Ele vai na direção daquele egípcio e mata aquele egípcio. Ele fez algo que não deveria fazer. Ele se adiantou. Ele passou à frente do tempo de Deus. Ele quis ele quis se antecipar, ou ele quis antecipar o projeto de Deus e fazer as coisas do seu jeito e deu errado. Muitas vezes é o que nós fazemos, ou é o que você está fazendo, querendo dar um jeito, querendo antecipar as coisas, querendo ajudar Deus no projeto para a sua vida, e você quer antecipar algumas coisas, ou quer pular etapas, porque adolescente tem o costume de querer pular etapas. Nós não podemos pular etapas, nós temos que permanecer naquilo que nós somos chamados, temos que permanecer na posição que nós somos chamados, porque muitas vezes, quando nós tentamos nos antecipar em algum projeto, esse projeto tem 99% de dar errado. E a gente precisa entender o tempo de Deus. Como ele não segurou a onda, grande foi o processo, grande foi o tempo que ele teve que esperar. A gente costuma dizer que ele parou a faculdade no Egito e foi fazer faculdade, sabe onde? No deserto. Muitos anos, pagando um preço alto no deserto. Por quê? Ele quis se antecipar. Talvez você está frustrado por causa disso, querido. Porque você pensa que eu não estou mais me aguentando, eu não sei mais o que fazer, eu vou tentar. Eu não estou conseguindo mais segurar a onda porque está difícil. Eu estou aqui agoniado, sem saber o que fazer. Talvez nessa quarentena você está agoniado, sem saber o que fazer. Te digo assim, segura a onda, acalma, não tenha pressa. Espera o tempo de Deus e você vai ver que você segurando a onda, tudo vai dar certo. Mas se você quiser se antecipar, você pode quebrar a cara e se dar mal. E talvez você vai ficar como esse ovo aqui, no fundo do poço. E não há quem te ajude, porque amigos para te levar para o fundo do poço, tem muitos. Você pode estar lembrando de um agora, mas só quem pode tirar é Deus. E aí Deus tem que entrar em ação. Deus tem que entrar com um projeto de resgate. Deus tem que trazer. Como ele não segurou, ele teve que ir para o deserto e passou muito tempo. Ele largou a primeira família dele biológica, a segunda família dele do coração e foi construir a sua segunda família no deserto. Em tempos difíceis, ele foi construir a sua terceira família. E aqui começa a grande virada, que é o outro ponto da nossa lição. A grande virada. A vida de Moisés era tranquila em Midian. Ali ele constituiu sua terceira família, casando-se com a filha de Jetro, com a qual passou a morar e trabalhar. Apesar do aparente fracasso de Moisés, Deus não desistiu dele e nem mesmo desistiu do seu povo que estava no Egito, clamando por libertação. Enquanto Moisés estava lá no deserto, construindo a sua terceira família, Deus não havia desistido de Moisés e o povo não desistiu de sair da escravidão. Aquele povo clamava por libertação. E Deus precisava de alguém. Deus queria que alguém se levantasse. E Deus já tinha um projeto na vida de Moisés. E a Bíblia fala que num tempo desse, que ele estava lá apacentando as ovelhas do seu sogro, houve um incêndio radical naquele lugar. Uma árvore pega fogo. Se eu estivesse no deserto, não tem possibilidade de pegar fogo numa árvore. Eu não sei qual seria a minha reação. Eu também não sei qual seria a sua. De estar numa boa, apacentando as ovelhas do sogro, e de repente um incêndio acontece do nada numa árvore. E de repente ele escuta uma voz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é lugar santo. Olha que interessante, olha o começo de uma virada. Moisés tranquilo, achando que
não ia acontecer mais nada, que Deus havia esquecido do projeto, que ele não ia libertar ninguém. Olha, Deus se manifesta através do fogo. Ele incendeia uma árvore para fazer, para falar face a face com Moisés. Sabe o que eu aprendo? Quando Deus tem um projeto na minha vida e na sua vida, ele traz a existência, ele traz ao natural alguma coisa para revelar a você que ele não desistiu de você. Apesar de você ter tido a crise de identidade, chutou o balde, se antecipou, quebrou a cara, está lá no fundo do poço, Deus não desistiu de você. Ele vai se manifestar de uma forma radical na sua vida, para trazer você de volta e dizer, eu tenho um projeto de resgate através de você. Olha quantos milhões, porque os teólogos dizem que são milhões de pessoas que saíram do Egito através de um homem que se posicionou. Tem muitas vidas precisando ser resgatadas através de você. E eu quero que você se coloque na posição. Se você quebrou a cara, se você está triste, se você está no fundo do poço, se permita Deus se revelar a você. Essa lição, queridos, é uma lição maravilhosa. Como eu fui edificado nessa lição. Se permita Deus hoje se apresentar para você. Essa lição, Deus está se apresentando. Eu não sei se vai arder como um fogo, se vai se manifestar como um vento suave na sua vida. Mas Deus está falando para você que através de você eu vou resgatar muita gente. Eu só preciso que você se posicione. E Deus fala. E ele fala, Senhor, eu não posso. Eu não tenho como, eu sou pesado de língua, né? Eu sou gago, eu não sei falar. Para mim é difícil. Não, você vai. Agora você está pronto. Agora você está treinado, preparado. Você está forjado para ir e libertar. Mas eu vou chegar lá e vou falar quem? Eu vou falar em nome de quem? E o Senhor falou, fala que o grande eu sou me enviou. E esse eu sou é o que você entende acerca do teu Deus. Para mim, Deus é tudo. Deus é o grande, é o maior, é o único Deus. Para mim, Deus é tudo. Então esse grande eu sou, ele se manifesta na maneira que você crê. Moisés creu que através dele, Deus iria resgatar. E isso aconteceu. Sempre dá para recomeçar. Isso aqui é top, é maravilhoso. Sempre dá para recomeçar. Você caiu, você deu uma vacilada, você errou, você vacilou, dá para recomeçar. Essa lição hoje eu vim aqui nessa EBD virtual dizendo para você, dá para recomeçar. Deus está pronto, só depende de você. Se Ele está pronto e se você se posicionar, hoje Ele tira você desse fundo do poço, Ele tira você dessa frieza espiritual, Ele tira você da onde for para te colocar no projeto que Ele já sonhou para a sua vida. Dá para recomeçar, dá para fazer de novo. E Deus está pronto para fazer isso. E quando ele se apresenta a Faraó, e Faraó diz que não vai, ele fala, sinto muito, mas vai aparecer como se fosse o Apocalipse. Mas não é não. Vai ser juízo sobre a vida de vocês. E vieram 10 pragas. Eu queria desafiar você, adolescente, que faz parte do nosso grupo. Eu queria que você pegasse figuras. Eu não sei quais são as figuras que você... Mas eu queria que você colocasse no nosso grupo figuras que representam essas 10 pragas. Eu não quero que você pegue a figura das 10 pragas, não. Um monte de gente. Não quero que você coloque alguns bichos, alguns animais, alguns bichos, algumas coisas aqui semelhantes às 10 pragas. Coloque lá, só para eu ter certeza que você vai assistir essa aula toda. Eu quero que você lance no nosso grupo figuras de bichos, de insetos ou de coisas que representam as 10 pragas. Mas, pastor, não, se você parar e pensar, você vai ver que existe possibilidade. Porque, olha, esse povo sofreu. O povo de Israel sofreu. O povo de Israel, não. O povo egípcio sofreu muito com essas pragas. Como esse povo sofreu? Mais sofrimento para uns, mais alegria para outros. Tristeza para um, alegria para outros. Por quê? Enquanto acontecia essas pragas, eu quero conjecturar isso aqui, o povo de Israel já estava preparando suas malas. Nós vamos embora. Se Deus falou, já veio a primeira. Agora só falta 9. E assim foi. Enquanto aquele povo sofria, Israel estava preparando as suas malas para sair rumo à sua promessa. Sair rumo ao lugar onde Deus havia determinado. Uma terra que manava leite e mel.
Olha, é muito interessante isso. É muito legal a gente ver o cuidado de Deus. Deus alertou, Faraó endureceu, Deus permitiu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e Faraó falou, não, agora pode ir, só hora para acabar. E ele, não vai não, eu enganei vocês, não vai. E aí permitiu e foi embora, até chegar a 10ª praga. A 10ª praga era que todos os primogênitos morreriam, porém, aqueles que tiverem sangue nos umbrais das portas, a morte não entraria. O que a gente pode aplicar sangue nos umbrais para os nossos dias de hoje? É essa fé que você tem que crer. É essa coragem que você tem que ter. Quem tem sangue nos umbrais, sangue nas portas, quem tem Jesus Cristo como Salvador, como seu libertador, praga alguma chegará à sua tenda. Isso eu tenho para mim todos os dias nesse período aí da pandemia. Não vai me pegar, porque eu tenho sangue na minha vida, o sangue de Jesus Cristo me purifica e me liberta e nenhuma praga vai chegar sobre a minha vida. E assim são vocês. Claro que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou dentro de casa. Hoje eu estou aqui dando essa aula virtual para vocês. Mas eu estou dentro da minha casa. Eu saio só para resolver o que é necessário. Mas eu também confio muito nesse sangue. Porque, olha, a morte passou em todo o Egito. Só morreu aqueles que não tinham sangue nos umbrais. Quem foi? Todos os filhos primogênitos do povo egípcio. O povo hebreu, todos eles sobreviveram. E com isso, o Faraó não aguenta mais. Pode ir embora. Eu libero vocês. Não dá mais. Pode ir, pega tudo. Eu vou dar riqueza para vocês. Pode levar os seus animais, pode levar os seus filhos. Porque antes ele queria negociar. Vai só os homens e fica com as mulheres. E Moisés disse, não, nenhuma unha ficará. E nessa 10ª praga, ele falou, pode ir todo mundo. Vai embora todo mundo e nos deixa. E aí entra numa rota de fuga. Né? Deus tem um projeto para eles. Deus tem uma rota para esse povo. Deus tem um caminho. Deus tem um trajeto para eles. Uma rota que seria uma rota de fuga. Eles iam se livrar. E por incrível que pareça, parecia a mais difícil, mas foi uma rota perfeita. Quando eles se encontram no mar. Olha só que interessante. Nada poderia ser mais espetacular do que a saída do povo de Israel do Egito. O caminho do mar foi a mais tremenda rota de fuga e uma perfeita emboscada para o exército de Faraó. Ao mesmo tempo, salvou Israel e ao mesmo tempo, para os egípcios, matou todo o exército de Faraó. Olha que fuga perfeita. Salva um e mata o inimigo. Isso é projeto de Deus. Deus é tão perfeito, que tudo acontece de acordo com a tua vontade. E isso que é uma boa notícia, olha só, Deus tinha um projeto. Lá no início, sempre que eu falei, qual era a boa notícia? Vocês serão reinos de sacerdotes e nação santa. Olha só, eu vou ler aqui o versículo 5 e o versículo 6, que diz assim, ó, agora se me obedeceres fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Quando chega lá no Monte Sinai, eles saem, eles se libertam, eles seguem o projeto de Deus. Deus fala isso para eles. Mas antes de eu falar que vocês são a minha nação, o meu tesouro escondido, eu tive que resgatar vocês. Eu tive que libertar vocês. Eu tive que tirar vocês de cadeias, para que vocês pudessem viver aquilo que eu sonhei para vocês. Para que lá na frente, Jesus Cristo se manifestasse e trouxesse salvação para toda a humanidade. Foi necessário Deus usar uma criança, que ele cresceu como filho adotivo do rei Faraó, e ele faz, ele se antecipa, ele erra, ele vai para o deserto, depois ele entende o chamado de Deus, ele volta, liberta o povo, e ele introduz o povo lá na terra, ele chega a levar o povo até a porta da terra prometida, e ele não consegue, e a próxima lição vai falar de quem introduziu o povo de Israel lá na terra, mas Deus levantou esse homem
para fazer todo o trajeto e colocar esse povo na porta da terra prometida, ou do projeto que Deus tinha para aquele povo. Para quê? Para que aquele povo crescesse e através desse povo nascesse um Salvador, que traria toda a humanidade que estava já no fundo do poço, a humanidade que não tinha solução, não tinha esperança para ela, a não ser um Redentor, que veio através da continuidade de uma história que, como nós falamos hoje, sobre o resgate de um povo. Deus usou pessoas para que chegasse Jesus, o nosso Salvador. Por isso que para mim e para você tem jeito. Para todos nós tem jeito. Sabe por quê? Porque nós somos resgatados por um alto preço. E esse preço é sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário. A tua crise de identidade que você está vivendo hoje, adolescente, de ser ou não ser, eis a questão. Ir ou não ir, ficar ou sair, ser crente ou não, ir para o céu ou ir para o inferno. Essa questão que te deixa em crise de identidade. Não perca o foco. Você tem um chamado. Você foi resgatado para resgatar outras pessoas. Tem muito adolescente esperando você, esperando a sua palavra. Que tal você fazer uma parada agora e refletir um pouco, ou repensar os seus caminhos? Talvez você já fez algumas besteiras até hoje. Pare, reflita um pouco agora. Repense um pouco. O que você está fazendo está certo? Como você tem se posicionado está certo? As tuas palavras são palavras corretas? Repense um pouco. E você vai ver que você vai ter que mudar algumas coisas na sua vida. Tu vai ter que tirar algumas coisas da sua vida. E talvez até algumas amizades. Porque Moisés perdeu muitos amigos lá no Egito. Mas ele escolheu fazer a vontade do Senhor. Que você perca alguns amigos, mas escolha o amigo de todos os amigos, Jesus Cristo. Que ele possa, que eu tenho certeza que ele vai mudar a sua história e você vai ser resgatado e você vai se levantar, você vai sair desse marasmo, você vai sair dessa frieza, você vai sair dessa tristeza, vai se levantar e vai ser um resgatador. Vai trazer muitas pessoas para Jesus. Que Deus possa te abençoar, que você possa colocar na sua mente o caminho de Jesus é o melhor caminho. É um caminho incrível. Deus tem um caminho incrível. Com certeza, vale a pena seguir os conselhos de Jesus. Vale a pena andar no caminho dele, porque o caminho dele é perfeito. O caminho dele é agradável. E que essa lição possa ficar, na sua mente, martelando na sua mente. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você precisa sair, você precisa se levantar e continuar. Moisés teve o seu momento difícil, mas depois se levantou e cumpriu o seu propósito. Deus também espera que você se levante e cumpra o seu propósito, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês, que essa aula, que essa BD virtual possa falar poderosamente ao seu coração. E eu quero ver lá no grupo os desenhos, as figuras que vocês vão colocar representando as 10 pragas, tá bom? Um beijo no coração para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus.